Bom dia. Bem, hoje é uma terça-feira e saindo da minha rotina, até do meu planejamento de fazer uma mensagem semanal, mas tem um assunto aqui que me incomodou e me puxou muita curiosidade e eu resolvi fazer de improviso um estudo dentro do estudo. Então, o que acontece? Vou falar rapidamente aqui. Então, o título se chama Julgamento das Nações. E antes de começar a entrar aqui, eu gostaria de comentar o seguinte. Eu tinha algumas ideias sobre a situação da volta de Cristo, como que a minha vida toda, o histórico de toda a minha vida seria lido e eu seria em determinado julgamento, né? Um julgamento individual. E essa era a ideia que eu tinha de antes que eu fosse, vamos dizer assim, condenado ou admitido a estar ao lado de Cristo. E aqui nessa passagem, que é Mateus 25, Mateus 25, 30, né? Mateus 25, 30. E aí ele tem aqui uma coisa completamente diferente. Eu vou ler rapidamente para vocês entenderem e fazer os comentários. Julgamento das nações. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi separado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome. Essa parte aqui é que me chamou a atenção. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, e com sede te demos de beber? Quando repete todas, né? Ou seja, repete tudo aquilo que Jesus está dizendo para ele. E aí ele responde o seguinte: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Isso aqui que para mim foi a grande mensagem. Então o que ele está dizendo aqui? Que no dia do julgamento nós seremos medidos pelos nossos atos, o que nós fizemos aos nossos outros irmãos e aqueles mais necessitados. Dar o de comer, dar o de beber, visitar no presídio. Eu já vejo uma porção de coisas que eu nunca fiz aqui. Por exemplo, eu nunca visitei um irmão no presídio, até um irmão, não sei o que aconteceu, mas eu nunca fui ao presídio para visitar ninguém, para dar uma palavra a ninguém, certo? Uma pessoa adoentada, tudo bem, acho que eu já tive algumas oportunidades, mas o que está dizendo aqui é que essa sequência aqui diz, na verdade, que essa será a medida. Tá? Para mim, por enquanto aqui, isso daqui vai ser para mim o meu direcionamento. Por quê? Porque ele está dizendo aqui, ó, como ele separou, né, os bodes das ovelhas. Ó, venham benditos de meu Pai, recebam a herança do reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram o que comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, né? Talvez vocês não tenham noção quanto é difícil quando a gente mora, né, no exterior, né? Por quê? Porque nós estamos no nosso país, nós temos a nossa identidade. Muitos são até autoridade, mas quando vem morar no estrangeiro, tudo isso se torna diferente. Ele é
vamos dizer assim, um cidadão com menos direitos. Então, talvez, biblicamente, tenham colocado esse dado aqui, né? Interessante. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Olha só. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Né? Eles falam isso para as pessoas que foram acolhidas e foram salvos. E depois eles falam a mesma coisa para aqueles que foram recusados. E todos assim, sem entender do que ele estava falando. Aí ele explica novamente. Só que para uns é condenação e para outros é salvação. Tá certo? Então, eu achei muito importante falar nisso, porque no momento desse, no momento de crise, no momento de pandemia, que deu realmente um baque na economia mundial, quantos pais, quantos irmãos na igreja estão desempregados? Quantas famílias estão passando por dificuldades? E talvez eu e mais outros que, pela graça de Deus, tiveram o seu emprego, a sua renda garantida, pode ter até por algum momento reduzido, mas ainda não está numa situação difícil de ter as necessidades básicas comprometidas, tem que estar preocupado com o seu irmão menor. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá? E aqui eu quero fazer aqui uma observação que ele fala assim, do meu irmão menor. Então, eu lembrei também que tem uma situação que Jesus está pregando o evangelho e chega a mãe dele e os irmãos dele. E aí vem interromper Jesus e fala, Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora. E ele responde assim, os meus irmãos, as minhas irmãs, são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Eu não creio que ele queria desfazer dos seus irmãos sanguíneos e da sua mãe. Mas ele queria dizer que o importante, que o laço importante é aqueles que reconheceram, né, Deus e depois reconheceram ele como seu Salvador, como seu Redentor. Tá entendendo? Então, isso aqui, né, do irmão menor, quem é? Então são os crentes. Então, primeiro vamos nos preocupar. Será que o nosso irmão tem o que se alimentar hoje na sua casa? Será que eu tenho alguém que eu possa levar o evangelho lá no presídio? Tá? Se resguardando com toda a segurança, com todo um levantamento de informações, mas nós devemos fazer isso de forma apropriada, de forma segura. Né? E se tem alguém doente, se alguém, um irmão que de repente estava indo normalmente na igreja e se ausentou, quem foi visitar esse irmão se ele estava acamado? Tá entendendo? Tá tudo aqui. E esses atos aqui, ó, pode ser que tenha mais alguma coisa, que eu aprenda mais alguma coisa, mas o que eu estou vendo aqui é que no dia do julgamento, na volta de Cristo, o que vai ser, vamos dizer assim, nós vamos ser avaliados por esses atos aqui. Estão me entendendo? Então aqui, ó, vou falar aqui novamente, ó, é Mateus 25, começa ali em 31, tá? O julgamento das nações, tá? Tenham curiosidade, leiam sobre isso aqui. Isso daqui vamos dizer assim, ele está dizendo para nós praticarmos isso aqui. E neste momento difícil, mais do que nunca. Tá me entendendo? Mais que nunca nós devemos estar. Irmão, tá tudo bem, irmão? Como é que estão as coisas? Ah, não, eu estou empregado, não. E tem um irmão que está desempregado. Tem um irmão que está passando dificuldade. Vamos apoiar esse irmão. Tá entendendo? Nós precisamos ser ativos, nós não precisamos aquele negócio, pô, é minha família aqui, a minha mãe, o meu pai, ou minha esposa e meu filho, não, tá tudo bem, então tá tudo tranquilo, graças a Deus. Pai, muito obrigado porque o Senhor me guarda, o Senhor me protege. E aí? Talvez agora eu entenda melhor o que Jesus quis dizer naquele momento.
A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Olha só. Então, o que que acontece? Eu não posso estar satisfeito ou descansado só porque o meu filho ou a minha esposa tá tudo bem, tá protegido dentro da minha casa. Porque a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai, tá? Então eu deixei isso aqui, eu corri, fiz uma correria aqui, no improviso e tal, mas pela graça de Deus eu creio que eu deixei uma mensagem de bom dia para vocês, tá? Vocês tenham um bom dia, uma boa terça-feira aí, uma semana, tá? Produtiva e profícua, tá? Que Deus abençoe a todos vocês e em algum momento vocês puderem meditar nisso aí, tá? Eu tô fazendo propositalmente correndo para ser curtinho, dá tempo na hora do almoço, alguma coisa assim. Vocês pegarem e meditarem em cima daí. Fiquem com Deus, Deus os abençoe. Graça e paz.